Voltei, meninas, mesmo pijama, pra falar sobre um outro tópico. Eu coloquei um post já faz algum tempo e eu prometi dar um retorno pra quem me perguntou sobre livros infantis. Porque eu mostrei um vídeo, eu e o Tom, lendo um livro sobre dinossauros, que agora a temática do momento aqui em casa são os dinossauros. Eu tenho fixação por livros, porque gosto muito de ler. Eu tive uma influência muito grande de um tio meu, que é como se fosse um pai pra mim. E ele sempre nos presenteou com muitos livros. Então eu tenho um hábito mesmo, desde a infância, que ficou comigo. E eu tenho verdadeira paixão por livros, compro livro. Tô tentando agora fazer essa migração pro Kindle, até porque não tem espaço, né? Não tem espaço. O livro eletrônico, querendo ou não, ele é mais barato, você carrega ele pra onde você quiser com você. Então eu tô tentando me adaptar. Mas eu tenho um problema sério com o Tom. Eu tento repetir o meu modelo de infância, que foi brinquedo. Eu ganhava brinquedo Natal, Dia das Crianças, aniversário, ponto. Mas a gente nunca teve limitação para livros. A gente sempre ganhou muitos livros. E eu acho que isso impacta a criança, sim. Sou pedagoga de formação, sou professora. Então os livros fazem parte da minha vida. Trabalho em uma escola em que valoriza muito a leitura. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto onde eu trabalho. E obviamente, quando eu tive filho, esse amor pelos livros invadiu a minha casa de maneira bastante intensa. Então, o Antônio estava na minha barriga e ele já tinha livros. Porque eu acho que eu comecei a comprar livros pra ele antes do que roupas. Então, eu vou falar basicamente, quando a criança, os primeiros meses de uma criança, tem esses de tecidinho, que são os tradicionais. Os de banho, o Tom amava esse, Nina Gatinha. Inclusive, ele ama gato. Ele tem paixão por gatos, apesar da gente ter muito cachorro na família, ele ama gato. E aí, esses daqui, eu sempre explorei esse tipo de recurso com ele desde que ele era muito pequenininho. E, obviamente, eles não têm texto, eles têm muito mais imagens. Esse foi o primeiro Natal dele, ele tinha 6 meses, eu comprei pra ele. E aí, o que é legal de você explorar? Como você não tem história, é você explorar realmente o vocabulário, as cores. O pediatra do Tom, eu lembro até hoje, ele me falou isso e eu guardei e fiz exatamente o que ele falou, porque achei relevância naquilo. E ele falava pra mim, o Antônio era bebê ainda, ele falava: Tarsila, explique tudo o que você está fazendo, use um amplo vocabulário com ele, porque na hora que ele começar a falar, a produzir a fala, tudo isso fica armazenado em algum lugar no cérebro da criança. Todo esse repertório que você vai trabalhando, ele fica armazenado e a criança começa a produzir. Coincidência ou não, o Antônio é uma criança super falante e tem um vocabulário excelente para a idade dele. Isso não é a mãe coruja que tá falando. A fono dele diz isso, o taxista, quando a gente volta da escola, fala isso, as pessoas que convivem falam isso. E eu, como pedagoga e trabalhando com isso, eu tenho sim um filtro ali que eu consigo perceber tanto o que está bom como o que está errado no Antônio. E realmente o vocabulário dele é muito rico, então eu acho que funcionou. Então, quando a criança é pequena, livros assim, a história provavelmente será muito curtinha, às vezes nem história tem, mas você pode explorar assim cores, você criar uma historinha e falar uma historinha para criança. Eu achei esse uma vez só na Livraria da Vila, porque eu sou vizinha da Livraria da Vila, por isso que eu falo tanto deles, tá, gente? Não é jabá, infelizmente não tenho nada, não ganho nada, mas eu sou vizinha e, enfim, e tô sempre lá. E achei esses que são livros indestrutíveis, eu cheguei a dar de presente para algumas amigas, porque é um livrinho que o bebê pode morder, pode tentar rasgar, molhar. São americanos, eu nunca mais vi em lugar nenhum. É uma dica bacana, deve ter na Amazon.
que eu acho que é legal para quem tiver interesse. Quando eles passam a ficar um pouquinho maiorzinhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, eu comecei já a comprar livros um pouquinho mais complexos, como ele tem essa coleção que tem os números, os animais, as cores, que é realmente ampliação de vocabulário. Então você mostra, eles são bem coloridos. O Tom tá com 3 anos, eu lia isso quando ele era pequeno e ele ama, porque tem um Tom nessa historinha, que é um gatinho, então ele adora que eu falo que o Tom levou o pedaço de queijo pro piquenique, então ele ama. Nessa idade ainda dá pra você comprar aqueles que são temáticos, por exemplo, transporte, animais de fazenda, animais do fundo do mar. Antônio adora até hoje. Esse é um que ele ama, que é o Fonfon, que é um carrinho que vai passando por vários lugares e tem um barulhinho. E agora, a partir dos 3, eu acho que é uma boa idade, que você pode começar a explorar outros temas. Então, quando ele desfraldou, eu comprei o Pinico do Bebê e comprei um outro, que na verdade tá com a sobrinha do meu namorado, que eu dei de presente pra ela quando ela começou a desfraldar. O Tom deu de presente pra ela, que me fugiu o nome. Depois quem tiver interesse me pergunta. É de uns ratinhos, foi uma amiga minha, a Karina, que me deu a dica, né, Ká? E eu comprei o Antônio Amor. Então aí, a partir dessa idade, 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a comprar livros temáticos. Então, da fralda, a gente pode e a gente não pode, para falar sobre o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Tem um outro que eu já postei de uns sapinhos que brigam, é meu, é meu, é meu. A temática de dividir, de compartilhar. E assim por diante. A partir de 4 anos, você pode ir um pouquinho mais além. A minha ideia agora, o ano que vem, quando o Antônio estiver um pouquinho maior, começar a ler sobre sentimentos com ele. Porque eu acho que ele ainda não... Ele entende, mas eu acho que ele ainda não fica tão claro pra ele o que é fome, o que é... Eu digo assim, ele entende que ele tem algum incômodo, mas os livros que caíram na minha mão nessa temática, eu acho que ainda não são pra idade dele. Que mais? E assim por diante. 5 aninhos, os dinossauros, por exemplo, ele começou já a mostrar interesse. Então eu tenho lido sobre dinossauros. É claro que muita coisa... onde ele mora? América. Ele só repete América, mas ele não sabe o que é América, mas tudo bem. O que eu acho mais importante de todo esse vídeo aqui que eu vou fazer, que eu acho que é a dica de ouro, como mãe e como pedagoga, é você criar conexões, ensinar o seu filho a entender o que ele tá lendo. E como você faz isso? Fazendo perguntas. Então tem um menininho triste. Por que o menininho tá triste? Qual foi a solução encontrada? Porque a maioria dos livrinhos, quando já tem uma historinha, tem um conflito, né? Tem o começo da história, o meio da história, o final. Sempre tem um conflito. Técnicas que a gente usa muito em sala de aula são baseadas nisso. Em previsões, então eles olham a capa do livro e fazem previsões sobre o que vai acontecer. Então vocês podem fazer isso em casa com eles. E na hora que leu a historinha, que tá lendo a historinha, perguntar, fazer perguntas em que eles possam mostrar pra vocês o entendimento daquilo e provocar mesmo conexões. Vou dar um exemplo simples. Esses dias foi aniversário da minha mãe, a gente foi comer uma pizza aqui perto e na volta a rua tava em obra. E ele achou estranhíssimo ter obra à noite. Ele falou, mamãe, tá noite, por que... Primeiro ele viu uma escavadeira, ele pirou na escavadeira e depois ele perguntou, mas por que à noite, mamãe? E aí eu fui conversando com ele, eu falei, à noite, filho, é melhor para esses trabalhadores. O que você acha? Tem mais carros ou menos carros à noite? E ele, bonitinho, falou, tem menos carros. Eu falei, por que tem menos carros? As pessoas estão acordadas ou as pessoas estão dormindo? As pessoas estão dormindo. Eu falei, então, como as pessoas estão dormindo e tem menos carros na cidade, na rua, é mais fácil para eles fazerem essas reformas à noite. Então,
o que eu tô provocando nele? Ele já pensar em causa e consequência. É claro, gente, que filho de professor sofre. Porque ele é pequenininho, pra eu, né? Enfim, às vezes eu acho que eu exagero. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela escassez. Então eu converso com ele sobre tudo desde muito pequenininho e hoje eu já vejo diferença. Então, qualquer livro que você tiver na mão, se você souber explorar ele através de perguntas, através provocando mesmo a criança para fazer conexões, você vai usar esse livro da melhor maneira possível. Então, eu espero que eu tenha ajudado, porque eu prometi que eu ia falar sobre isso, que eu ia fazer um post sobre isso, mas é óbvio, eu não tive tempo. E hoje, já que eu tô com o tripé montado, falei, vou falar sobre livros infantis. Tá bom? Um beijo, gente, espero que eu tenha ajudado. Tchau, tchau.